Quando Jesus voltou do barco daquele endemoniado, da cura do endemoniado, ele volta para o outro lado. O texto disse que ele encontrou Jairo pedindo socorro para que curasse a sua filha. E Jesus vai até a casa de Jairo, irmã Jaqueline, para curar a filha de Jairo. Mas aí, no meio do caminho, Jesus encontra com esta mulher, que nós chamamos a mulher do fluxo de sangue, a mulher enferma, a mulher doente, etc. e tal. E esta passagem nos traz algumas grandes lições. O texto não diz o nome dessa mulher, no verso 25, mas diz que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Eu quero destacar com os irmãos algumas dificuldades que essa mulher estava enfrentando. A primeira delas é o tempo prolongado da dificuldade. Todos nós, eu disse ontem à tarde aqui no culto, todos nós gostamos e queremos que Deus resolva nossas questões rapidamente. Quem aqui não quer? Eu quero, irmãos. Não estou aqui como hipócrita dizendo que não. Todos nós queremos. É nosso. Aliás, isso é fruto do homem mesmo, da nossa raça humana, da gente querer que as coisas sejam resolvidas no estalar de dedos. E ontem à tarde eu disse que a espera não é uma tragédia. A espera pela bênção, pela resposta de Deus, não é uma tragédia. Pelo contrário, a espera é um momento onde Deus está lapidando aquele que Ele faz esperar. E aqui, o primeiro destaque difícil, a primeira dificuldade dessa mulher é a duração do problema. O texto diz que ela estava há 12 anos com uma hemorragia. Primeiro problema, uma doença que se prolongou durante 12 anos. Não é fácil. 12 anos esperando, 12 anos lutando, não havia mais o que fazer. 12 anos. Então o texto segue dizendo que ela vinha sofrendo. Então o texto, além de dizer que é muito tempo, o texto diz que era um sofrimento. Um sofrimento. Então esse sofrimento, ele era longo, ele era prolongado. Ele demorou muito tempo. Segunda dificuldade dessa mulher, diz no verso de número 26, e muito padecera à mão de vários médicos. A ideia da palavra original, padecera, é que ela já não suportava mais, se é que naquela época alguém andava de branco, como médico, a ideia é que aquela mulher não aguentava mais olhar para alguém de branco e dizer, meu Deus do céu, eu não aguento nem olhar para a cor do jaleco, eu estou padecendo demais só de ver esse povo. Não que os médicos a fizessem padecer, mas a ideia de padecer é que essa mulher estava desesperançosa. Desesperança. Segundo problema dessa mulher. Primeiro problema, um problema longo demais. 12 anos. Segundo, desesperançosa. Não sei mais o que é que eu faço. Porque o que eu tinha, eu gastei. O terceiro problema, e aí, quando fala que ela gastou tudo quanto tinha, a lei judaica, ela dizia que havia 11 métodos de cura para a hemorragia. Isso aqui não é conversa não, viu? Então esse pessoal que estuda medicina, que fica dizendo aí que está lá e tal, se eu for dar aula lá de medicina, eu vou ensinar tudo da Bíblia.
A medicina judaica, orientada por Deus, tratava de 11 métodos para curar, para estancar a hemorragia. Deus é fantástico, sim ou não? Eu respeito o pessoal que não acredita em Deus, mas eu fico assim impressionado com o pessoal que quer provar que Deus não existe. Nem Deus quer provar que Ele existe. Você não acha na Bíblia uma folhinha de papel, uma letra, uma vírgula, Daniel? Deus preocupado, engasturado, sem dormir. Deus ansioso. Vixe, o que é? Andando para lá, para cá com chinelo de couro. Eu acho que Deus calça uma sandália de couro. Eu tenho uma leve impressão. Aí, o que é, Senhor? Eu estou preocupado, porque eu quero provar que eu existo. Mas, menino, Deus não está nem preocupado com isso. Eu já disse aqui, se alguém acreditar que Deus existe, Deus existe. Se não acreditar, Ele existe do mesmo jeito. E aí Deus ensina lá 11 métodos de curar a hemorragia, de tratar. Ó, quando tiver um corte profundo, um corte lateral, um corte na parte das artérias. Já pensou, Jonas? Deus dando aula de medicina. E quando ela fala aqui no original da palavra que ela, tendo despendido tudo quanto possuía, é que ela havia usado os 11 métodos desse negócio. Olha, tem um pessoal, gente, que vem aqui na igreja sempre domingo, que eu fico lá na porta falando, mas eu não sei quem é. Se você me ajudar, me ajuda. Fala assim, pastor, eu sou fulano, me dá teu telefone, que eu fico agoniado depois sem saber quem é. E eu estou vendo algumas pessoas, no final eu vou perguntar a tu. Foi tu mesmo que eu estou sabendo quem é, que está vindo, que eu não sei quem é. Me dá teu telefone aí, o número. Para eu falar durante a semana, que eu fico agoniado. Saber que um povo vem aqui, eu quero ligar para você. Eu quero conhecer você. E se eu não for na sua casa, você vai lá na minha casa. Toma café. E a gente vai prosar, contar as coisas da vida. Já deu, Felipe. Aí o que acontece? 11 métodos de hemorragia. E ela foi em todos 11. Em outras palavras, ela está desesperançosa. Não havia mais o que fazer. Os irmãos estão entendendo isso, sim ou não? Legalmente, culturalmente, as 11 formas de curar a hemorragia, ela já havia feito. Não curou. O próximo problema que essa mulher enfrenta, o próximo desafio dela, está de novo no verso ainda 25, quando diz assim, que essa mulher, ela estava há 12 anos. Então, essa mulher também havia perdido nesse tempo os sonhos, especialmente de uma mulher. O útero dela já não era mais um lugar de vida, mas era um cenário de morte. Porque um útero com 12 anos de hemorragia, não tem menino que segura lá dentro. Então o terceiro problema que esta mulher do sexo feminino enfrenta, coisa que nós homens nunca vamos entender essa coisa, porque a mulher quer um filho. A gente não vai entender isso. E nós nunca vamos entender por que uma mulher que é mãe e a gente que é pai do menino que é com essa mulher, e se você falar assim, eu vou carregar o menino para passear, ela deixa, mas ela fica, como diz mãe, ela fica em lida lá, achando que a gente nunca vai cuidar bem do menino. Mãe nunca acha que pai cuida bem do menino. Na verdade, cuida melhor. Poxa. Porque bota o menino para botar a mão no chão, comer um pouquinho de terra. Eu esqueci Priscila um dia na igreja, mas foi só um dia. Eu cheguei em casa de noite, Franklin, e Fernanda assim, cadê a menina? Do portão mesmo eu voltei. Digo, espera aí. E eu voltei, eu não tinha carro, eu fui de ônibus, cheguei na igreja, estava ela sentadinha na igreja e o porteiro lá. Lá no Rio, e o porteiro, ô pastor Silvio, eu estou aqui conversando com a Priscilinha. Pô, muito legal a Priscilinha. Ela, pai, vamos logo, tu está demorando muito. Eu digo, vamos embora, minha filha. Mas na verdade aquilo amadureceu Priscila. Ela cresceu na fé.
Então, essa mulher, como mãe, uma mulher do sexo feminino, ela não tinha mais condição de ter um filho ali. Acabou meu sonho de ser mãe. 12 anos, cadê? Como é que pare de novo? Como é que pare a primeira vez? Não pare. É hemorragia, um atrás do outro, um sangue que não para nunca. A mulher já estava pálida, fraca. Meu Deus, que tristeza na vida dessa mulher, meus irmãos. E essa é a região chamada Cafarnaum. Cafarnaum. O quarto problema que essa mulher enfrenta um tipo de separação. Especialmente 3 tipos na lei. A lei também dizia que uma mulher, quando estava na época de regras menstruais, ela devia ser afastada do marido num período menstrual. O marido não podia tocar nela. Isso é um outro detalhe que a gente explica isso depois com mais profundidade no encontro de casais. Que nem todo mundo tem que entender isso agora não. Segundo problema, o texto mostra que essa mulher, além de ter uma separação, isso está lá em Levítico capítulo 15, o Senhor dizendo, olha, a mulher está na época da menstruação, o homem não deve tocar nela, ela deve ser tida como impura. Naquele período, isso era bom para a mulher, era uma alegria. Essa mulher também, ela não podia se envolver socialmente com outras pessoas. Então ela estava vivendo um pouco de segregação conjugal, um pouco de segregação social e também ela segregação religiosa. Por quê, pastor? Porque ela não podia ir ao templo quando ela estivesse também enfrentando a época da menstruação. Isso durava de 5 a 10 dias, variava de mulher para mulher. Minha sogra. Não vou fazer propaganda. Aí, irmãos, só que essa mulher não estava 5 dias, 10 dias, 1 mês. Ela estava 12 anos sem ser tocada pelo marido. 12 anos sem ser tocada pela sociedade. Você sabe o que é na pandemia, uma vontade de abraçar uma mãe, uma avó, um tio, e a gente ficou naquela gastura toda que se abraçar vai morrer todo mundo? E acho que a gente morria mais de vontade de abraçar do que de Covid no final? E era uma tristeza não poder abraçar uma pessoa que se amava. E os cultos também, ainda hoje não é para abraçar ninguém assim não, mas era aquela coisa triste, você ficava sem abraçar, mas 1 ano, 2 anos de pandemia, 3, vamos dizer assim, irmãos. Pensa aí, agora 12 anos. Vem a impura, vem a impura, vem a impura, vem a impura. Era no mercado fazendo como? Pegava um alho, o povo... Segregação conjugal, o marido não podia dormir com ela. 12 anos, número 2, o marido não podia dormir com ela. Número 2, social, ninguém falava nem tocava naquela mulher. Imagina uma pessoa ficar, Samara, 12 anos sem receber o abraço de uma pessoa na sociedade. Difícil, não é? E por último, nem no templo, para fazer as orações, não pode pisar aqui. Não pode, está proibido. E estava proibido. E como todo mundo já sabia que ela era a doente, lá vem a pálida, lá vem a transparente. A pobrezinha chegava já com os olhos fundos, 12 anos, acabada, destruída, e ainda esperando vivendo essa separação, gastou tudo que tinha, destruída. Esta era a mulher. Jesus havia saído da viagem de barco do Gadareno, daquele homem lá do ex-endemoniado, volta para Galileia, e quando ele desce da Galileia, o texto diz no verso de número 21,
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e disse: minha filha está doente. Jesus, agora vamos lá na casa de Jairo. E vai Jesus para a casa de Jairo. No meio do caminho, nós não sabemos, não temos informação como foi que essa mulher soube de Jesus. A história só diz que ela ficou sabendo de Jesus e uma grande multidão seguia Jesus, comprimindo, apertando Jesus. E várias multidões apertaram Jesus várias vezes. Mas aconteceu que certa mulher, ela diz: a minha história precisa mudar hoje. E aí, irmãos, no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Então, o ato prolongado acaba naquele momento. Porque só Cristo, irmãos, pode dar fim ao sofrimento prolongado. Mais ninguém. E o texto diz que ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. É curioso porque hoje tem gente querendo provar que a fama de Jesus não era uma fama de um Deus. Mas aquela mulher nem preocupou com isso. Ela disse: ele vai passar por aqui e agora é a minha oportunidade. E quando ela toca em Jesus, irmãos, ela fere alguns princípios da lei. Número 1, uma mulher não podia tocar num homem que não fosse o marido dela de hipótese alguma, em público. Essa era a lei. Número 2, ela fere o princípio de Levítico 15. Uma mulher, na época menstrual ou de hemorragia, deve ser considerada impura. Quem ela tocar, esse também se torna impuro. Então Jesus passa por ali. Olha lá, esse pessoal tá querendo ganhar meu coração. Esse pessoal da produção. Nota 10. Quem é que está aí na produção? É quem? Nara. Muito bem, Nara. Um marido para você. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. Isso é Deus falando para Moisés. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E Deus é sabido demais, irmãos. Deus é sabido. Outro dia eu vou explicar por que Deus fez isso. Então vamos voltar lá, minha filha, para Marcos 5, verso 27. Então ela tocou em Jesus. E aí, e agora? Acabou, está impuro. Só que Cristo veio, irmãos, trazer graça, não trazer lei. Cristo veio trazer compaixão. Quando aqueles homens pegaram a mulher adúltera e foram apedrejá-la, Jesus disse: é isso que a lei diz mesmo, tem que apedrejar. Mas a graça de Cristo sempre envolve um mas. Se alguém tiver pecado, não tiver pecado, se for 100% puro, pode lançar a primeira pedra. Evidentemente, alguns daqueles homens eram até alguns clientes daquela mulher. Haviam sido, enfim. Então, a graça de Cristo aparece aí, porque o texto diz que ela, ouvindo a fama, tocou por trás. E disse: eu vou tocar. Eu não posso encontrá-lo à frente. É bem provável que ninguém vai deixar eu nem encontrá-lo, mas eu vou tocar por trás, na veste, na orla, na roupa de Jesus. Porque lá em Mateus 9 diz que se eu tocar na roupa dele, na roupa, eu sou curada. Eu ouvi falar de Jesus que ele faz maravilhas, então esse homem vai mudar a minha história. E o texto diz que ela ficou curada imediatamente. Só que ela não foi curada e passou, o negócio é que está aí.
Então, o prolongamento do sofrimento acabou à medida que ela tocou em Jesus e rompeu todas as tradições da lei. Porque Cristo, irmãos, não veio para também deixar de salvar vidas em prol da lei. Hoje tem muita gente morrendo por causa da lei, mas Cristo veio salvar. Ele nem desmereceu a lei, mas ele veio salvar, transformar vidas. E o texto disse que no verso seguinte, a esperança dessa mulher voltou ao coração dela. Versos 28 e 29, aliás, 27 e 28, deixa o 28 aí. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. A esperança dela voltou. Se eu tocar as vestes, a minha vida muda. Eu não preciso mais gastar o meu dinheiro com os médicos, eu preciso só tocar. Ele é o ponto da minha esperança. Então essa mulher revigora aquilo, porque se ela não tivesse a esperança, ela não fazia isso. Irmã Joana, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não, Jesus vai passar. Que Jesus que nada, eu estou cansado dessa história de passar, de Jesus, eu estou cansado disso. Não, ela disse assim, não, peraí, onde é que ele vai passar? Que horas? Tal hora, eu vou para lá. A esperança revigora. Ela poderia ter dito, eu já gastei com todo mundo, eu já fiz os 11 métodos de estancamento, de hemorragia, não dá jeito, eu vou morrer aqui, vou sentar, vou esperar, vou morrer. Mas ela disse, não, eu vou tocar. Porque ela dizia, o verso, na verdade, 28, é a razão do verso 27, embora seja depois. Porque ela diz assim, por que ela tocou no verso 27? Porque ela dizia, anteriormente ao toque, ela dizia, se eu tocar na veste, só na roupa. Essa mulher parece com aquela que disse assim, não, eu não quero pão não, eu quero a migalha do pão. Eu quero a migalha que cai da mesa. Quem disse que eu quero pão? Se o Senhor me der a migalha do Senhor é boa. Pode deixar o pão para o povo seu, mas me dá a migalha do Senhor, porque a mulher disse, eu não quero nem tocar nele, eu quero tocar na roupa dele. Se eu tocar apenas na veste, verso 28, se eu tocar na veste, eu ficarei curado. A esperança dela, irmãos, volta extraordinariamente. Então, se nós encontramos 4 dificuldades, nós encontramos aqui pelo menos 5 vitórias. A primeira vitória é que ela toca e o problema para. A segunda vitória, a esperança volta, porque a esperança surge no verso 28. Se eu tocar. A pior coisa na vida, irmãos, é uma pessoa sem esperança. A pior coisa na vida de um ser humano é viver sem expectativa de transformação. De esperar, não vai mudar não. Vai, moço. Não, que nada. E uma pessoa desesperançosa dá gastura em você. Dá ou não dá? Você com uma coisa que a gente vai fazer um negócio, vai dar certo, e a pessoa... Como os irmãos de José diziam com José. Lá vem o sonhador. Vem o sonhador. Vai dar certo. Não, não vai. Mas essa mulher disse, quando ele passar, eu toco, a esperança volta. Eu tenho convicção que o milagre acontece porque a esperança brotou no coração daquela mulher. E o verso 31 vai dizer para nós que tipo de toque foi aquele. Respondeu-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e você diz ainda, Jesus, quem me tocou? A resposta é, aquela mulher ela tocou de modo intencional. Ela sabia que ele era o ponto de cura. O nosso problema no coração de Cristo, irmãos, de Deus, é que a gente vive um monte de um bando de seres humanos que Deus quer se relacionar, e aí quem achar que Deus não quer se relacionar, eu respeito você. Mas uma das coisas de Deus é que Deus deseja se relacionar com o homem. Isso é a coisa mais brilhante no mundo, irmãos. Deus deseja se relacionar conosco. Isso é fantástico, isso é assim constrangedor. Você já pensou? A rainha da Inglaterra ligar para você. Mandar um zap, Reginaldo. E dizer assim, Reginaldo,
Eu quero que você venha aqui no Palácio de Buckingham para a gente tomar um chá da tarde. Não é possível um negócio desse. E aí depois chega no meu celular, Silvinho, traz o povo da Monte Sinai. Coloca todo mundo aí e traz aqui para a ilha para a gente tomar um chá da tarde. Eu estou querendo bater um papo com vocês. Ou a rainha da Inglaterra falando em inglês com sotaque norte-clarense. Eu quero tomar um chá com vocês. E aí, irmãos, você fica assim, meu Deus, a rainha da Inglaterra, né? A rainha mais famosa do planeta na atualidade, né? A rainha, sim, do mundo dos homens. Meu Deus, ligou para mim, quer que eu vou lá. Ministério de Louvor da Monte Sinai. Já pensou, irmãos? Você fica assim, meu Deus, que maravilha. Todo mundo entrando com aquelas roupas que já dá gastura de ver um dia de sol quente. A gente entrando no castelo de Buckingham. Hein, Paulo? Aí, irmãos, Deus, preste atenção nisso, irmãos. Maior do que a rainha da Inglaterra, majestoso, lindo e maravilhoso. Ele deseja tomar chá da tarde com você, meu irmão. Coloca isso na tua cabeça, por favor. Aí você diz assim, mas eu sou um mero mortal e a rainha da Inglaterra me convidou. Deus te convidou. E eu, que somos meros mortais? E por que isso? Porque é aí que está a graça, aí que está o segredo de Deus. Um ser soberano desejar tomar café lá em Glaucilândia, naquela casa grande. Comer o churrasco com a gente. Bater papo conosco, irmãos. Isto é Deus. O nosso problema agora é que a gente não toca o coração de Deus. A gente fica dizendo, não pode não, peraí. O negócio é muito sagrado, só o pastor pode chegar lá. Só reis e sacerdotes. Mas ele diz que quando ele morreu, o véu do tempo rasgou, o caminho está aberto. A Bíblia diz que nós temos livre acesso ao Pai. Nós acreditamos piamente num termo que nós chamamos de sacerdócio universal de cada crente. Cada pessoa é livre e tem espaço livre, acesso livre para falar com Deus. Ninguém precisa mais ficar procurando, com todo respeito, quem acha diferente, a um sacerdote para ir lá na casinha, confessar os pecados. Não precisa, você pode falar com Deus, Deus ouve você e Ele quer ter uma mistura com a sua vida. Ele quer acordar na sua casa, dormir no seu quarto, sentar na sua mesa do café da manhã. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você cortar um pedaço de queijo de manhã, tomar um café com leite e saber que Deus está sentado naquela mesa com você e Ele faz parte da sua vida, e você entrar no carro e ir para o trabalho com Ele, é um negócio muito bom, uma coisa maravilhosa, sim ou não? Isso não é distante, irmãos. Isso não é distante. Essa mulher entendeu esse mistério e, de alguma forma, Jesus tem um aparelho lá no céu, não sei qual é o nome, que ele sabe quem toca diferente, quem toca de um modo, quem toca de outro. E quando ele pergunta, quem foi que me tocou? E aí o povo disse, gente, que negócio é esse? Que agonia, Senhor. Todo mundo aqui, uma multidão dessa, apertando, oprimindo, e o Senhor pergunta quem tocou, e Jesus disse... Eu vou procurar porque alguém me tocou. Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor. Olha aqui, irmãos, que cena fantástica. Eita, que eu fiquei... Isso aqui ficou no meu juízo. Meu Deus do céu. Imagina Jesus procurando você no meio da multidão. Pensa num trem desse. Você já pensou para analisar esse versículo, Moura? Verso 32, irmãos. Irmão Francisco. Deus na multidão. Cadê Francisco? Cadê ele? E está Deus caçando. E a multidão apertando. Jesus está procurando. Irmãos, olhava ao redor. É ao redor mesmo, irmã Yara. Ele está caçando ao redor. Deixa eu ver, cadê?
Onde é que está? Alguém me tocou para ver quem fizera isto. E aí, irmãos, ela toca, de algum modo ela toca o coração de Deus, intencional. Eu vou tocar. E no verso 33, irmãos, Jesus está procurando assim, olha para mim, ao redor. Ele está procurando assim, pode ter certeza. Então, enquanto ele está procurando, parece que, não sei se houve silêncio, mas houve um negócio lá que parou. Então a mulher, atemorizada, tremendo, mas consciente, irmãos. Ela não estava em transe, não, irmãos. Ela estava consciente de que nela o milagre havia acontecido. Ela veio e prostrou-se aos pés diante dele. E ela disse: sou eu que o Senhor está procurando. Só que ela não fala isso de frente dele, ela fala já prostrada. É a próxima verdade de transformação. Alguém que estava vivendo uma vida de segregação, alguém que estava vivendo uma vida de separação, alguém que estava vivendo uma vida sem sonhos, agora ela está tocando os pés do Salvador. Olha para mim, irmãos, não pode tocar, está proibida, como é que diz, impura, e agora ela está ajoelhada, caída aos pés do Salvador e dizendo: sou eu que o Senhor está caçando. Trêmula, assustada, de tão perplexa pela cura. E aí acontece o maior de todos os milagres, irmãos. 4 situações dessa mulher. O texto mostra que ela estava há muito tempo sofrendo. Número 2, mostra que ela perdeu as esperanças. Número 3, ela perdeu o sonho. E número 4, ela foi segregada do casamento, da sociedade e da religião. 4 vitórias essa mulher experimenta. O toque que a cura imediatamente. Segundo, a esperança que voltou para ela: se eu tocar a veste dele, eu serei transformada. Terceiro, ela toca de modo intencional. De alguma forma, ela toca o coração de Deus, que deseja que as pessoas ali o tocassem assim também. E quarto, ela se prostra. Alguém que estava afastada de todos, ela se prostra ao Salvador. Talvez ela pudesse dizer assim: eu estou com tanta saudade de uma pele humana. Tem tanto tempo que eu não toco em alguém. Tem 12 anos que eu não sei o que é ser tocada. Tem 12 anos que eu não sei o que é tocar alguém. Eu estou aqui nesse sofrimento, mas hoje eu estou aqui prostrada. Aí acontece o maior milagre dessa história. Depois dessa introdução, agora eu vou pregar. Verso de número 34. O último verso mostra para nós, irmãos: e ele lhe disse, número 1, Jesus curou essa mulher do físico, porque diz que a hemorragia estancou. O verso 30 diz que a hemorragia estancou. Então ele curou a mulher fisicamente, sim ou não? Mas ele ainda está a procurar 2 partes da vida dessa mulher.
Jesus não podia deixar essa mulher voltar, como muita gente na época foi, só curado fisicamente, como aqueles leprosos. Jesus, diz o texto, que ele chama ela de filha. Mateus 9, na área, verso 22, além de chamar de filha, Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo. Jesus não curou apenas uma mulher que estava doente fisicamente, mas ele tocou a alma daquela mulher, dizendo para ela: sorria, filha. Alguém que era segregada do marido, da sociedade, da religião, agora recebe de Deus o tratamento filha. Deus deseja tocar o nosso coração. Primeiro ele tocou o corpo, a cura aconteceu. Aliás, ela tocou e foi curada. Mas agora o Senhor toca a emoção daquela mulher, dizendo para ela: tenha bom ânimo, volte a sorrir, levante, acabou esse negócio de hemorragia. Filha. E o último que Deus toca na vida dessa mulher está no verso 34 de Marcos 5, quando diz: a tua fé te salvou. Jesus não podia dizer para aquela mulher: vai e não peques mais, como ele diz para outros, como uma recomendação, não peques mais, mas ele diz para essa mulher: você agora experimentou o maior de todos os toques, a salvação. A tua fé te salvou. Aí é que ele diz: agora pode ir em paz e ficar livre do teu mal. Preste atenção, irmãos. Que mal é esse aí? É o mal da hemorragia? Ou esse seria o mal do pecado? Pois é, a palavra original aí não é mal de hemorragia. Porque no fundo da alma, alguém que está sendo... Olhe para mim e preste atenção, que aqui que é o discernimento do negócio. Alguém que está sendo afastada da sociedade, alguém que está sendo afastada do marido, alguém que está sendo afastada de um culto, de ir ao templo. Você acha sinceramente que essa mulher tinha um coração alegrezinho? É verdade que essa mulher tinha um coração amargurado. Sem sonhos de ter filhos, afastada da sociedade, e a população dizendo para ela: isso aí é uma impura. Mas o Senhor olha para ela e disse assim: a partir de hoje, por causa dessa fé, eu também toquei o seu coração espiritual. Não carregue mais o teu mal. Por isso que a palavra paz, ela é contraste com a palavra mal. Não é paz de carne, é algo ligado a refrigério espiritual. Logo, o mal aí era um mal espiritual. Algumas vezes é nítido você visitar alguém que está doente fisicamente, mas que a alma também está doente. Cheia de amargura, cheia de tristeza. Eu não quero nem olhar para cada aquele marido que não quer encostar em mim. 12 anos. Minhas irmãs, eu não quero nem olhar para a cara dela porque me afastou, não deixou eu ir lá. Minhas colegas de trabalho, o povo que eu recebi licença-prêmio, fui afastada.
todo vivendo do auxílio. E o templo? E o povo da igreja? E o povo da igreja? E o pastor? E o sacerdote? Que nem deixava eu chegar no portão. Quantas vezes eu procurei lá. Mas o coração daquela mulher, um dia ela disse, eu vou tocar. Aí ela tocou. Preste atenção, irmãos. Porque a gente não entende assim. Muita gente não entende esse texto assim. E quando ela toca no mestre, o Senhor disse para ela, minha filha, minha querida, meu amor, minha paixão, minha vida. É isso que Jesus está dizendo para ela. Eu estou te trazendo de volta para o relacionamento. Mas eu preciso dizer outra coisa para você. Essa fé gerou em você salvação. Então, não viva mais com o mal que estava no teu coração. Experimente paz. Porque os encontros com Cristo não geram apenas cura na carne, eles precisam gerar curas na alma. E é o local onde os nossos corações estão cheios de mofo. Cheios de mofo.